pessoal, beleza? Finalizando mais um período de criação aqui no Quincas. Por aqui a gente já está iniciando a muda de penas, na verdade já derrubaram bastante aqui. Esse vídeo vem para responder algumas indagações do pessoal que entrou em contato comigo, perguntando se eu não teria uma programação de manejo anual para os bichos. Eu tenho um pouco de receio com relação a falar em programação, tá? Porque essa palavra me dá um ar de uma coisa assim que tem que ser muito métrica, muito reta, tem que acontecer de uma maneira muito fixa. E na natureza não é isso que acontece, né? A gente sabe que muda de penas, a gente sugere que comece em março, mas eu já vi muda de penas em abril, em maio, em fevereiro. Época de criação, quando começa a criar o azulão? Em outubro, entendeu? É uma resposta meio pronta que a gente tem e eu não gosto desse tipo de coisa, justamente porque tem fêmea que não apronta em outubro, eu tenho fêmea aqui que apronta em setembro, eu tenho fêmea que só apronta em dezembro. Então não existe uma regra clara e tudo que você não tem regra, não tem como você controlar e nem falar que você vai fazer uma programação com relação àquilo. E aqui, com o passar do tempo, a gente vai se acostumando e vai pegando algum traquejo com relação a esse manejo anual, tá? Mas não costumo deixar isso aí como regra. Atendendo a esses pedidos aí, eu resolvi fazer esse gráfico, tá? Que é mais ou menos o que acontece aqui no Quincas. A gente não pode levar em consideração isso nem com o pessoal que mora no sul do país e nem no nordeste do país, porque a mudança de clima é brutal entre a região que eu vivo, que é a sudeste, né? Então, essa é uma situação que tem que ser levada em consideração. E a outra é que este manejo não serve para aquela pessoa, por exemplo, que tem azulões para competição, para torneios, entendeu? O manejo é completamente diferente, os períodos são completamente diferentes. Isso daqui acontece aqui, onde eu crio em bateria, tá? Então eu tenho meu criatório aqui e utilizo um manejo muito parecido com isso daqui, muito parecido, não necessariamente seja esse, eu estou passando uma geral aqui para vocês. Então quem quiser criar e quiser tentar levar alguma coisa pelo menos próximo disso daqui, eu acho que dá para fazer. É mais ou menos o que acontece aqui. Bom, vou pegar aqui com vocês esse períodozinho aqui, ó, explicando então que eu fiz esse arco de fora aqui, ó, onde eu tenho um período de descanso e um período reprodutivo. Nota que chega nesse períodozinho aqui, março, abril, esses dois períodos se mesclam, porque é o finalzinho dessa faixa cor-de-rosa aqui, que seria o reprodutivo, e o começo do azul, que seria o de descanso. É a mesma coisa lá do outro lado do ano. Finalzinho de setembro essa faixa vai deixando de ser azul e começa a ser cor-de-rosa, porque é o período reprodutivo. Aqui dentro eu fiz um arozinho aqui com os meses do ano, tá? Para representar mais ou menos essa fase. Esse daqui é o que mais me preocupa, tá? Essa sequência aqui sempre é a mesma, tá? Essa sequência toda colorida, eu sempre repito essa sequência. O que eu não posso confirmar para vocês são esses períodos. Então não significa que aqui no dia 1º de abril meus passarinhos vão receber repositório de aminoácido, tá? Isso daí pode adiantar um pouco ou pode atrasar um pouco em função do clima e da própria temporada. Teve temporadas que eu dei uma esticadinha, vi que estava tudo tranquilo, dava para levar, os bichos estavam bem, até eu dei uma esticadinha na criação em abril. Como já aconteceu de eu parar no meio de fevereiro. Tá? Então não vamos levar em consideração esses meses assim a ferro e fogo, tá? Isso aqui é uma estimativa. Vamos pegar aqui então, como a gente está no mês de abril agora, na época em que eu estou gravando esse vídeo, vamos falar um pouquinho desse mês de abril aqui então. Tá? Nesse período, tá? Aqui de final de março, começo de abril, eu já estou parando de criar. O pessoal vai entrar em muda. Eu acho que eu já comentei com vocês, a muda aqui no Quincas ela é forçada, tá? De que maneira que eu forço essa muda? Como eu uso o controle do fotoperiodismo, eu aumento bastante a quantidade de iluminação durante o período de criação. O que acontece? Chega no final de março, quando eu já não vou mais criar, eu quero que o pessoal entre na muda de penas. Como eu já fiz esse controle no período anterior, o que eu faço? Derrubo a quantidade de luz no criatório. Aí eu coloco uma luzinha mais fraca? Não, eu diminuo o tempo que a luz vai ficar acesa. Então, durante o período de criação, eu chego a ter aí 16, 17 horas até de período de iluminação. Aí eu derrubo isso para 10, 12 horas. E aí eles vão ficar praticamente com a luz natural do dia. Como os dias começam a ficar mais curtos aqui com a chegada do outono e inverno, então é claro que eles vão receber menos iluminação. Esse choque de iluminação ajuda muito a derrubar as penas. Por isso que às vezes a gente recomenda que o passarinho seja encapado. Tá? A luz vai diminuir e o próprio organismo dele sentindo que essa iluminação está caindo, o que acontece na natureza é que essa época aqui do inverno é normal eles trocarem pena
Então é normal que o próprio organismo dele sinta que a iluminação caiu e está na hora de derrubar. Passarinho não tem calendário, tá? Ele não sabe que nós estamos em abril. E o organismo dele sente que quando tem menos luz é hora de trocar pena. E eu acredito que seja a melhor hora de se fazer um repositório de aminoácidos. Eles perdem muito aminoácidos por questão de estresse durante o período de reprodução. E eu percebi que o uso dessas proteínas e aminoácidos agora no início da reprodução da troca de penas, do período de descanso, isso ajuda bastante na derrubada de penas. Então eu uso sim, no caso aqui, o aminosol durante uma semana. Então naquela semana em que eu derrubo a quantidade de luz, né, que eu vou diminuir a quantidade de luz no criatório, eu aproveito e faço um repositório de aminoácidos usando o aminosol. Cada um usa da sua preferência, tá? Isso derruba mesmo, tá? Todo mundo, nós estamos agora aqui no meio de abril, todo mundo está derrubando pena, todo mundo sem exceção nenhuma. Aí o pessoal vem aqui, nossa, como você consegue isso? É manejo, gente, manejo, tá? Iluminação e repositório de aminoácidos, eles vão derrubar mesmo. E eles vão passar derrubando pena nesse período de abril até o final de maio, eles ainda estão derrubando pena, derrubando e derrubando firme ainda, tá? Então, nesse período aqui, eu dou uma segurada na comida, tá? Eles vão ficar basicamente na estrusada, vão receber um pouquinho de semente. Essa semente eu vou reconhecer que eu dou uma mexidinha, eu deixo ela bem pobre, tá? Mais alpiste, diminuo um pouquinho do níger, a perilha e o cânhamo eu não dou nesse período, eu deixo a comida pobre mesmo. Nossa, mas você vai maltratar os bichos agora? Não vou maltratar, porque eu vou explicar para vocês lá na frente, quando a gente estiver aqui no preparo de pré-temporada, porque que eu dou uma derrubada na qualidade. Na qualidade que eu digo assim, na quantidade de nutrientes que eu vou fornecer para eles aqui. Isso eu derrubo mesmo, tá? Inclusive eu já estou brigando com o pessoal da Nutrópica lá para eles lançarem uma ração extrusada que tem uma quantidade um pouco maior de proteínas para o período da reprodução. Hoje a gente trata os bichos com a Nutrópica Curió, pássaros brasileiros. Ela tem 16% de proteína. Eu gostaria que eles tivessem uma ração, pudessem me fornecer uma ração entre 22% e 24%, justamente para a hora que eu pudesse chegar aqui nesse período de abril e maio, onde eu fosse fazer o meu repositório de aminoácidos, com a muda de pena, eu trocasse essa ração nessa mesma semana. Então eu aproveito para mexer na luz, para colocar aminoácidos e derrubar a quantidade de proteínas. Por quê? Porque como está esfriando, entendeu? Nesse período aqui a temperatura está caindo, a chegada do outono, já do inverno, os bichos somem no mato também, tá? Não tem larva para eles comer, não tem besouro, não tem grilo, não tem nada para eles comer desses bichos aí. Então cai a quantidade de proteínas. Essa é mais uma maneira de você induzir a muda, entendeu? O bicho entra num período de descanso automaticamente. O organismo do bicho sente a necessidade de descansar, tá? Então eles vão derrubar a pena até maio vão com comida pobre, entra em junho, comida pobre ainda, e esse talvez seja o período certo para se fazer a desvermifugação. Eu só faço desvermifugação quando eu vejo necessidade através de exame laboratorial. O que acontece? A grande maioria dos vermes que infestam os nossos bichos aí, eles precisam de um hospedeiro, tá? Eles têm que passar por um bichinho, tipo um caramujo ou alguma coisa desse tipo, para quando ele entrar no organismo do bicho, ele poder se manifestar. Isso daí eu já li em 2 ou 3 revistas. Esses dias atrás eu estava repassando numa Tarinheiros e Companhia. O veterinário lá daquela revista também fala a mesma coisa. Esses vermes que infestam os bichos, eles precisam de um hospedeiro. Como os meus bichos estão presos em gaiola dentro do meu criatório, eles não comem caramujo nem nada parecido. Então, eles não têm contato com verme. Eu reconheço que o ano passado eu fiz por amostragem, tá? Eu já não fiz em todo mundo, fiz numa meia dúzia só, porque não aparece verme aqui. Não tem porque eu dar vermífugo se eu não tenho verme no criatório. Tá? Quanto menos remédio eu dou para os meus bichos, eu acredito que seja melhor. Então esse período aqui de desvermifugação, quem faz as cegas, eu acho que esse período aqui é o período certo, porque eles já estão todos encartuchados, já limpando as penas, já estão num período assim, no final de muda de penas, a gente vai falar de muda de bico, tá? Então, esse período aqui talvez seja o período mais correto para se fazer a desvermifugação. Tá? Eu reconheço que eu faço só quando precisa, porque meus bichos não têm contato com esses hospedeiros. Finalzinho de junho, comecinho de julho, aqui nós estamos no alto do inverno, tá? Aqui o frio tá pegando. É a hora que eu faço o repositório de ferro e de cálcio, tá?
o cálcio por causa da muda de pena, eles usaram o cálcio do organismo deles, já lá as fêmeas na época da reprodução já usaram o cálcio para a formação da casca dos ovos, os machos também perderam bastante cálcio por estresse, e isso que costuma ser um períodozinho de anemia para os bichos, tá? Eles sentem demais a muda de penas, e principalmente esse períodozinho aqui de julho a agosto, onde eles estão fazendo a muda de bico, que essa sim é crucial, tá? Muda de penas dificilmente mata o bicho, agora muda de bico mata mesmo. Se não cuidar, se não souber levar, perde bicho, assim, nesse período é crucial, tá? Eu aproveito então para fazer um repositório de ferro de cálcio. Faço o repositório de ferro então usando o Hemolitan. O ano passado eu usei o Hemolitan Gold, gostei bastante. Ele tem uma quantidade dobrada de ferro. Tem que tomar cuidado, tá? Seguir a bula, porque excesso de ferro faz mal para os bichos também, tá? Então, continuo com um descanso muito forte. Eu não estou puxando bicho aqui nesse período aqui de abril até julho, agosto, comecinho de setembro. Eu ainda não puxo o bicho para cantar, não forço, entendeu? Se possível, seguro, tá? O bicho encapadinho, tudo, ele não vai cantar, não vai passear, não vai fazer nada. Isso aqui é descanso. Gaiola pequena, tá? O pessoal tem mania de colocar bicho para fazer muda na voadeira. É o contrário. Coloca o bicho numa gaiola pequena, ele vai estar período de febre, período que ele está cansado, tá? É complicado pro bicho. Então não se faz muda em voadeira. Na verdade, você vai colocar o bicho na voadeira aqui, ó, de julho, agosto para frente. A hora que ele estiver secando a muda, que ele está voltando a ganhar vigor, entendeu? É hora dele dar uma esticada, reforçar a musculatura, ganhar massa muscular. Mas é nesse período aqui, tá? Esse período de abril até junho ele está se desgastando bastante. É um período complicadíssimo para o bicho passar aqui. Tá? Então eu pessoalmente coloco na voadeira aqui, ó, julho, agosto, setembro, tá? Eu vou achar quando o bicho está melhor aqui. Isso é observação, por isso que não tem uma data, não é dia 1º de agosto que eu coloco o bicho na voadeira. É quando eu ver que ele está bem, tá? Tá secando muda, tá com a pena querendo, tá meio foscona ainda, mas tá querendo brilhar a pena já. O bicão ainda tá meio de gavião, assim, tá meio grandão, trincadão, mas ele já tá pegando plenitude, você tá vendo que tá até mais disposto, tá? Porque aqui é normal o bicho dar uma emboladinha, tudo por conta da febre. E aqui eles já vão pra voadeira, tá? Esse período aqui é hora de ir pras voadeiras. Os bichos daqui vão pra voadeiras de 1 metro, tá? Principalmente os machos, tá? E é nesse período que eles vão esticar e ganhar massa muscular. Bom, final de julho já tem um ou outro querendo cantar, comecinho de agosto aqui já tem uns bichos querendo dar uma saidinha, não sei o que, tem fêmea aí que já tá lisona de pena, tá começando a ficar bonita. É hora de fazer o preparo de pré-temporada, tá? Então o que acontece? Da mesma maneira que aqui atrás eu já comecei a diminuir a iluminação, entendeu? Eu já dei uma segurada no rango dos bichos, aqui eu vou fazer o contrário, tá? Então aqui eu vou começar a aumentar a iluminação, só que aqui eu faço bem gradativo, tá? Eu começo na segunda quinzena de agosto, às vezes eu levo 30 dias, eu vou aqui da segunda quinzena de agosto, a 1ª de setembro, colocando horas, 15 minutos por dia, entendeu? Um dia eu coloco 15 minutos de manhã de luz, no outro dia eu coloco 15 minutos à noite de luz. Então eu vou aumentando assim, um pouco de manhã, um pouco à tarde, um pouco de manhã, um pouco à tarde, até que eu vou esticando o meu dia, tá? E os bichos sentem mesmo e começam a aprontar. Nesse mesmo intervalo, aqui que era a hora de entrar com essa outra ração que eu falei, que eu estou brigando com o pessoal da Nutrópica para ver se sai alguma coisa lá. Uma ração com a taxa proteica um pouco mais alta, justamente para o bicho sentir isso. Como é que eu faço? Como eu não tenho uma ração com nível de proteína mais alto, eu vou aumentar a proteína da maneira com que eu consigo. Então a minha misturinha de sementes, ela volta a ganhar perila, ela volta a ganhar cânhamo, um pouquinho de níger, entendeu? Que os bichos pegam também, senha que eles pegam bem. Então eu melhoro um pouquinho aquela misturinha de sementes que eu faço para dar de vez em quando. E eu começo a entrar com os tenébrios aqui, tá? Então eles ganham lá 1, 2 tenébrios, pelo menos dia sim, dia não, estão ganhando uns tenébriozinhos aqui, justamente para preparar os bichos para essa pré-temporada, tá? A temporada mesmo vai começar aqui na frente, nós estamos num período de pré-temporada. Então estou aumentando a proteína, entendeu? Os bichos estão secando muda, e aí é hora de ver o que a gente vai fazer em termos de criação. Aí vem a etapa que todo mundo quer, entendeu? Setembro, outubro a gente vai entrar no período reprodutivo, tá? Por isso que esse preparo de pré-temporada tem que ser bem feito. Aqui já dá para começar a puxar os bichos. Puxa para fora, uns banhão de sol, assim, pelo menos dia sim, dia não. Muita banheira d'água, entendeu? Aqui já está esquentando, o tempo já está começando a ficar mais quente.
E aqui é a primavera, tá? Primavera começa a florir, as flores começam a desabrochar, os bichinhos, os insetos começam a aparecer de novo na natureza. Então é hora da gente começar a fornecer isso para os bichos, porque na verdade quando você coloca o bicho dentro da gaiola, você tem que simular a natureza, tá? Que é isso que faz, é o grande sucesso da criação, é você tentar simular a natureza dentro da sua casa. Então, hora de mexer no rango de novo, mexer na iluminação, mais luz, entendeu? Mais bicho, aumenta a proteína. E se tudo tiver muito certo, entendeu? Você começar a esquentar os machos aqui, puxando para cantar. Aqui já dá para começar a dar umas encostadinhas, fazer umas, entendeu? Umas baguncinhas em casa, umas badernas na casa dos amigos, levar na pracinha, entendeu? Hora certa de começar isso daqui. E nesse período aqui as fêmeas já vão para as gaiolas com ninho, tá? Nesse períodozinho que eu já coloco o ninho, elas também já começam a receber uma farinhadinha de vez em quando. Então aqui é hora do trato mesmo, tá? Aí a gente vai chegar aqui nesse pedacinho em outubro, tá? Outubro já está começando a esquentar de verdade, hora certa de começar a tentar criar, tentar encostar, colocar os machos aí. Hora de fazer um controle ou uma manutenção para a temporada, tá? Aqui é onde você deve entrar com os estimulantes. Fertivite, a Vitrine E, aí cada um tem uma fórmula para isso daí. É hora de estimular mesmo, colocar raiz para as fêmeas, entendeu? A ração tem que estar boa, tem que estar vindo farinhada pelo menos 2 vezes por semana para as fêmeas se lembrarem o que elas têm que comer para tratar dos filhotes. Quem dá ovo é hora de voltar com ovo. Aqui fruta à vontade, aqui é hora de melhorar mesmo, entendeu? Aumentar a iluminação, só que as fêmeas você tem que parar de tirar do criatório. Hora de parar de mexer. Se você coloca no solzinho de vez em quando, alguma coisa assim, isso tudo tem que parar agora. Se você continuar mexendo, as fêmeas não vão aprontar. Hora de ir dando umas encostadinhas, às vezes você deixa um macho dentro do criatório de frente para as fêmeas o dia inteiro. Isso vai dar um pega no macho, ele vai ficar louco, porque ele vai ver lá as suas fêmeas que já estão começando a aprontar. Deixa os machos de frente para elas, entendeu? À noite você esconde os machos de novo nesse períodozinho de setembro, outubro. Se tudo der certo, entendeu? Aí de outubro para novembro é a época de você começar a galar, entendeu? Já vai estar galando, já vai estar, tem bicho nascendo já nessa época aqui, já tem filhote no criatório. Graças a Deus está dando tudo certo, a coisa está encaminhando, a natureza está colaborando, a gente também está colaborando, tá? O sucesso da criação passa pela situação de você controlar a sua impulsividade de querer ver nascer. Tem gente que mata filhote de querer ver nascer, de ficar naquela fissura e mexe na gaiola, quer mostrar para todo mundo que tem ovinho, que tá chocando. Gente, nada disso, cara. Não é hora de ficar chamando amigo para conhecer o criatório. Tem que conhecer o criatório aqui, ó. Entendeu? Nesse período de descanso, você chama todos teus amigos para ver, chama a família para conhecer, põe o sobrinho arada para ver o ninho, para ver as fêmeas. Essa aqui é a hora. Aqui embaixo esquece, gente. Esquece, aqui não é hora de chamar amigo para vir em casa, tá? Aquele cunhado chato não é hora de você trazer, porque ele vai querer ver o ovinho de perto, não é hora de ficar mexendo na gaiola, entendeu? Parou tudo com isso daqui. Os machos sim, você puxa para fora, põe para cantar, mas as fêmeas não, tá? Então se tudo der certo, aqui já está nascendo, você já deu vitamina E aqui atrás na pré-temporada, já deu, sei lá, Fertivite para os machos, deu Promater para as fêmeas, entendeu? E tudo mais. Aqui você já parou com isso. Aqui você vai fazer um controlezinho. Às vezes um polivitamínico na água, isso daí talvez seja legal, apesar de que faz algum tempo que eu não faço. Eu uso muito o hidrovite nessa situação aqui, tá? Nesse períodozinho aqui. Isso aqui gera algum estresse, porque eles estão começando na criação, uma fêmea escuta a outra pedir gala, escuta filhote da vizinha, isso daqui estressa as fêmeas pra caramba nesse período, tá? Então o hidrovite aqui ajuda bastante. Como eu falei, rango à vontade, tá? Passando por outubro, novembro, a filhotada já está nascendo, dezembro, janeiro, agora nós estamos assim na metade da temporada, já sinalizando para o final da temporada. Aqui é hora de fazer um repositório daquela pré-temporada, tá? Então aquele rango que a gente melhorou aqui, vitamina E, aqueles negócios tudo, compensa fazer um repositório aqui, tá? Então quem deu o Promater para as fêmeas aqui, dá aqui de novo. Quem deu Fertivite, dá Fertivite de novo. Os machos já andaram criando, já nasceu filhote nesse período aqui, tá? E olha que esse período de controle e manutenção da temporada não tinha nem que estar laranja aqui no meio, tá? Isso aqui tudo tinha que estar azul, porque esse controle e manutenção você vai fazer o tempo todo. Aqui eu falo que eu faço um repositório, porque às vezes eu dou uma carguinha de vitamina E de novo neles aqui. Faço um repositóriozinho de cálcio, apesar que eu deixo sempre casca de ovo e osso de ciba na gaiola, entendeu? Mas quem usa Vitrine Cálcio, esses outros repositórios aqui, é a hora certa de fazer também.
principalmente para as fêmeas que estão naquele intervalo entre um filhote e outro, tá? Entre uma choca e outra. Então esse período aqui de dezembro e janeiro a gente acaba dando uma atenção maior, faz um repositóriozinho daquele preparo que a gente fez lá atrás, tá? Mas tudo isso daqui é estação de cria, nós estamos aqui no período reprodutivo dos bichos, tá? E aí depois, fevereiro e março, aí a temporada já está declinando, né? Os bichos já vão... Quem faz controle de fotoperiodismo como eu faço ainda aguenta tocar até abril, maio lá, tá? Mas quem não, tem bicho que já está mudando de pena aqui, tá querendo derrubar e não sei o que. Mas ainda nasce filhote. Aqui quando você faz esse controle de fotoperiodismo, dá para você trabalhar bem ainda, fevereiro e março, tira filhote na boa. Entendeu? O pessoal lá do Nordeste deve conseguir esticar isso aqui até lá na frente, porque lá os dias são maiores, está mais perto do Equador, né? Os dias lá costumam ser um pouco um pouco maiores mesmo. Então eles conseguem avançar facilmente aqui nesse período. Controle e manutenção da temporada, então não descuidar das farinhadas, não descuidar da boa alimentação, da água sempre limpa, da higiene, então o ano todo, gente. Eu esqueci de falar da higiene, mas isso é importantíssimo para o ano todo, tá? Então, o jornal sempre trocadinho, entendeu? Fazer uma desinfecção das gaiolas e tudo mais, isso daí faz parte da brincadeira. É uma geralzona, tá, gente? Eu não queria entrar no mérito de nada, mas queria só passar mais ou menos o que a gente faz por aqui. É mais ou menos isso que eu acho que eu estava devendo para vocês aí. Se a gente for falar só de repositório de aminoácidos, isso dá um vídeo inteiro, entendeu? Desmifuração e assim por diante. Cada item desse daqui dá para ser destrinchado. Mas eu não confesso que eu não tenho conhecimento técnico e embasamento profundo para poder estar falando isso daqui para vocês com seguridade, tá? Eu falo, na verdade, o que eu faço aqui e o que dá certo. E é mais ou menos isso daqui, tá? Espero poder sempre colaborar com todo mundo aí. Eu acho que eu mais aprendi com vocês do que ensinei nesses bate-papos que eu tenho aí com o pessoal, trocando e-mails através do YouTube lá. Eu aprendi demais com vocês também, fiz grandes amigos. Eu acho que isso é o que vale desse período todo. Não estou aqui para ensinar, estou aqui para compartilhar o que deu certo, tá? E aí, na medida do possível, a gente vai, com base nessa tabela aqui que eu fiz, a gente vai batendo papo e vai conversando, tá? E aí, como eu falei, chegando aqui no final do período reprodutivo, a gente volta no período de descanso. Então, bicho, azulão é o seguinte: 6 meses o bicho dando dor de cabeça e 6 meses ele dando alegria, tá? Isso é normal. Tá? É assim que a gente leva, então não adianta querer apressar, não adianta diminuir esse tamanho dessa faixa azul aqui, nem dessa faixa cor-de-rosa. Elas podem andar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, elas podem girar nesse eixo aqui, entendeu? Tem gente que vai conseguir fazer descanso só lá em junho, entendeu? E aí esse descanso vem até aqui embaixo em novembro, o reprodutivo vai de dezembro a junho. Isso daí muda de região para região. Mas o importante é que a gente tenha na cabeça que o bicho vai ficar metade do tempo descansando e metade do tempo no período reprodutivo. Não adianta forçar, entendeu? A gente tem que observar, 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 aprender, aprender e aprender com a observação. O teu bicho, o teu azulão, o teu casal vai te ensinar muitíssimo mais do que 1000 vídeos meus ou do que 1000 experts em criação. Tá? Observando os seus bichos que você vai aprender a criar. O que a gente pode fazer é uma troca de experiência. Tá? Pessoal, estou por aqui então. Estou finalizando a época de muda. É um saco esse período aqui, entendeu? Só fica limpando pena. É a comadre piando na cabeça porque tá uma sujeira. E isso daí é normal, acho que todo mundo passa por isso. Os bichos que não cantam e não sei o que. E assim, vamos pegar para se divertir com a filhotada, tá? Já tem filhote cantando aqui, tem uns marcando notinha, e ainda bem que tem os bichinhos para dar uma alegrada. É a molecada nessa hora que faz a alegria do criador, porque eu vou falar, hein, cara, as matrizes agora é pura dor de cabeça. Beleza, pessoal? Muita paciência, então, entendeu? Vamos levar a sério o trato com os bichos. Então, dentro da gaiola é responsabilidade nossa, tá? Cabe a gente cuidar bem deles. Tranquilão? Valeu, pessoal. Estou à disposição aqui. Quem quiser, os contatos estão abertos aí. Meu e-mail, quincas@expressonline.com.br. E eu, na medida do possível, tento atender a todo mundo. Assim, não sou expert, eu tento ajudar todo mundo, tá? Valeu, pessoal. Abraço, até a próxima.